duelo de clássicos e processos errados. Oi povo, eu sou o Lilo, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos ver mais um episódio de MasterChef Brasil Confeitaria, ano 2025. Antes de tudo, já vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e ativar o sininho, assim recebe notificação sempre que sai um vídeo novo. Então vamos ver o que nos espera no episódio de hoje. E já começamos o episódio com essa cena belíssima. Olha o que são essas cloches. Isso aí, gente, olha. Não parece aquelas malas vintage, aquelas malas antigas, tipo anos 20, 30, sei lá. Que daí as mulheres levavam os chapéus, aqueles chapéus gigantescos, belíssimos aqui, ó. Parece aquelas malas de chapéu. Achei belíssimo já. E já começa com a chefe Helena explicando que hoje vão falar de clássicos. Que clássico é a base da cozinha. Então, a cada pouco ela revisita algum chefe que ela gosta, vê os livros de confeitaria, de cozinha que ela tem. Então, eles vão trabalhar com clássicos hoje. E já gostei do Ramiro. Já chegou dizendo, ó, tô super seguro com os clássicos. Porque eu conheço os clássicos, já dei aula, já ensinei sobre os clássicos, então clássico eu me garanto. Meu vizinho John Lee também já disse que foi criado com confeitaria clássica. Quero ver talento, quero ver mostrar seu nome no prato. E já começamos com um clássico francês, um Paris-Brest. Não sei falar esse nome, não sei o que significa, só sei que é uma massa choux com um creme ali dentro e que dá vontade de comer. E a chefe Helena já mostra essa chusa fruit. Vai saber o que significa? Eu sei que tem fruta, tá? E que é muito bonito também, dá vontade de comer. Essa, eu acho que, olha, me deu mais vontade de comer essa do que o Paris-Brest. Ou Paris-Brest, ou Paris-Brest. Não sei falar, mas essa me deu mais vontade de comer. E pega este corte. Gente, eu comeria muito, 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 assim, ó. O tio Jacan já chega mostrando aqui o success, ou bolo amarelo, não sei como chamam por aí também, mas é uma massinha ali que parece muito interessante também. Eu adoro coisas quando tem uma massinha e um creme. Adoro. A próxima é a Charlotte. Adoro. Eu confesso que eu gosto muito. Amo essa bolachinha champanhe do lado. Nossa, ai, é tão gostoso, gente. Tão gostoso. Com aquele creminho que tem no meio, mais as frutinhas e a bolachinha. Nossa, é muito gostoso. E de novo, olha este corte. Maravilhoso. E por fim, o bolo moca, que é o bolo de café. Já me conquista também. Eu amo sobremesas com café. Acho fantástico, acho super válido, mas tem que estar presente o gosto de café. Ai, é óbvio que tem que estar presente. Não, 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 não. Não é óbvio, não. Tem um monte de gente que mascara o café quando vai usar numa sobremesa. Ele tem que estar presente. Eu tenho que sentir o gostinho do café. E claro, são 5 clássicos, 10 competidores. Cada 2 pessoas vão preparar um clássico. Então vai ter um duelo de clássicos. Quero ver briga, quero ver faísca, quero ver se dedicar, quero ver um passar ali, ó, derrubando o outro. Eu quero disputa! E o Wagner, que ganhou a prova da massa folhada no último episódio, tem a vantagem de escolher com quem ele quer duelar. Achei estranho. Wagner acaba escolhendo o Natan, diz que ele é muito bom confeiteiro e que ele quer disputar com alguém muito bom, mas aí junta com aquela fofoca do último episódio ali, que todo mundo quer eliminar o Natan. Por quê? E até agora ninguém me contou por quê. Quero saber o porquê. E achei um pouco hipócrita. Achei hipócrita porque era o momento de ele desafiar a Marina. Ele falou da Marina no outro episódio, porque a Marina salvou o Ramiro e disse que ela estava indo muito pela zona de conforto, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu achei que seria uma bela oportunidade de ele dar o troco e dizer, ó, eu me garanto, quero te desafiar. Achei que faltou aí um pouquinho mais de
vivacidade, não, um pouquinho mais de, não sei, uma malícia talvez. Faltou. E o Wagner escolheu o Léo para selecionar a próxima pessoa que vai desafiar. E ele escolheu a Juliana porque ela passou uns perrengues na última prova, não só na última, né? Ela tá vindo meio abalada, tá vindo meio, não sei se o lado emocional ou se ela tá se perdendo, alguma coisa tá acontecendo. Achei uma boa estratégia. E o Léo escolhe a Letícia para escolher a próxima pessoa do duelo. E a Letícia escolheu o Ítalo para desafiar, com a justificativa de que quer ver a visão dele sobre os clássicos. Não sei, tá? Pra mim, tenho cá pra mim que o Ítalo deve ser muito bom nos clássicos. Não sei, eu tenho essa impressão, ele me passa segurança. E ela, apesar de eu gostar dela, eu acho que ela não é tanto dos clássicos. Agora, eu não sei, ele me passa uma segurança que eu tenho a impressão que ele sabe muito dos clássicos. E a Letícia escolheu o John Lee para selecionar quem que ele vai disputar, com quem que ele vai combater. E John Lee escolheu Ramiro. Como eu posso falar isso? A justificativa me deu ranço. Poxa, John Lee. Eu digo, olha, todos os anos, todas as edições, eu tento torcer para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu juro que eu tento, eu me puxo, assim, vou torcer, não vou colocar preconceitos na minha cabeça. Vamos ver, o pessoal é bom, tem pessoal bom aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver. Aí ele chega ali, a justificativa dele. Ele não quer competir com as meninas. Primeiro, porque ele tem uma boa relação ali com uma delas. Segundo, porque elas são muito emotivas. E com o Ramiro, como é o brother, então ele só chega, dá um tapinha nas costas e tá resolvido. Não tem que lidar com tanto sentimentalismo. Dorme com esse barulho. E por fim sobraram Luísa e Marina, que vão se enfrentar. E a Marina já largou que acha que não foi escolhida porque estão com medo de enfrentar ela. Concordo. Acho que ela dá um medinho mesmo. Mas ao mesmo tempo achei um pouco prepotente demais. Vamos ver. E quem vai definir o que cada dupla vai fazer são as pessoas que foram escolhidas. Então, o Wagner escolheu o Natan pode escolher a receita. E ele escolheu essa que eu não sei falar o nome dela. Mas ele escolheu porque é uma receita muito técnica e ele acha que o Wagner não vai dar conta. A Juliana escolheu Paris Brest. Acho que ela foi numa zona segura. Não que seja mais fácil do mundo, não é isso. Nenhuma delas é super fácil. São clássicos. Mas acho que ela foi numa que ela teria mais confiança. O Ítalo já escolheu a Charlotte, que é a que eu iria escolher. Primeiro, porque eu adoro essa torta. Eu acho uma delícia, gente. É maravilhosa. E segundo, porque, não sei, eu acho que combina com essa dupla. E sobrou Mocha e Success. Então, Ramiro escolheu Mocha, que é a torta de café. E a Marina, então, e a Luísa ficaram com o Success, que é o que sobrou. E para as regras da prova, 2 horas de prova, intervalinho e 5 minutos para finalizar. É bem pouco tempo, é só finalizar mesmo. Então, tem que cuidar muito. É 2 horinhas ali, bem trabalhadas, intervalo, 5 minutos, sendo que 3 minutos de mercado. Então tem que ser perfeito esse mercado também. Se faltar um ingrediente, o clássico já não é mais clássico. Porque o clássico tem que ter todos os ingredientes da receita. O mercado Amazônia, como sempre, a impressão que eu tenho é que todos vão no mesmo ponto na mesma hora. Eles não se dividem, tipo, uns vão lá para a parte dos fermentos, outros vão nos farináceos, outros vão nas frutas. Aí depois vai trocando, sabe? Não, vão todos no mesmo. Aí vão todos nas frutas, aí se brigam lá. Aí vão todos nas farinhas, se brigam lá. Aí vão todos nos temperos, se brigam nos temperos também. Eu não entendo. Eu iria onde tivesse menos gente.
Ah, o povo tá tudo lá nesse canto, eu vou pra cá. Então vamos aqui, eu vou pegar o que eu preciso aqui. Quando eles liberarem lá, aí eu vou pra lá. Eu faria isso. E bora pra prova. E olha como é ninja. O Ramiro, em 8 minutos, já fez a massa da torta dele ali, já tá colocando pra assar e ele foi muito inteligente. Ele chegou já falando, ó, tem muito forno aqui nessa prova, várias pessoas vão ter que assar, eu vou usar o meu forno da bancada. Não vou lá pros fornos industriais, não, porque vai dar briga, eles vão ficar abrindo o forno toda hora, então garante no seu forninho ali. Gente, essas receitas, todas elas dá pra fazer em casa. Então, no nosso forninho de casa funciona também. Não precisa ir naqueles fornos lá, não. Então, ele pode muito bem usar o forno da bancada e ele garante que só ele mexe naquele forno. Achei inteligente. A Juliana também correndo bastante, gostei já. Em poucos minutos ela já estava com a show dela no forno. Claro, naquele forno onde vai dar briga. Eu tô pressentindo. Eu tô sentindo que vai dar briga naqueles fornos. E ela já tá ali caramelizando as coisas, então acho que ela tá bem encaminhada também. O Nathan também aceleradíssimo, em 20 minutos ele já tinha terminado 3 processos, já tinha feito o geli dele, que tem que gelar, né? O geli tem que gelar. Então ele já deixou tudo pronto ali, já conseguiu acelerar e tá bem encaminhado. Acho que ele vai bem ali também. E o Wagner comentando que é a primeira vez que ele faz essa show, então. E. E. E gente, olha o Ítalo fazendo biscoito ou bolacha, tanto faz champanhe. Gente, se isso é bom comprado, aquele industrializado, imagina feito na hora. Isso ali, deu orgasmos aqui, deve derreter na boca, uma delícia. Gostei que já mostrou o perfil da Letícia, mostrando que ela vem de uma culinária mais de eventos, de hotelaria, o que é muito legal. O pessoal de hotéis cozinha demais. Ela também tem muito orgulho de ser da sigla L de LGBT. E eu amei, eu acho ela maravilhosa. Gosto dos comentários dela, acho ela engraçada, acho ela sarcástica, acho ela interessante. Outra pessoa inteligentíssima. A Luísa tá usando o forno da própria bancada também para não ter que disputar os fornos lá de trás. E a Marina já soltou de novo o comentário que ela é forte, que ela dá aula, não sei o quê. Eu tô cansando um pouquinho desse comentário, mas vamos lá. Ela ia usar o forno da bancada, mas ela pegou assadeiras que não servem no forno da bancada. Então ela vai disputar o forno coletivo também. E começou a treta que eu falei que ia ter treta. O Nathan já chegou lá, olhou todos os fornos ocupados, pegou, olhou do meio, tava um pouquinho melhor, não sei o que. Então ele pegou e enfiou o preparo dele lá. Agora chegou o Wagner também. Meu Deus, onde é que eu posso colocar? Qual é a grande questão, gente? Não é que não tem espaço. Tem várias grades. Todo mundo pode usar. Mas, preparos de confeitaria que precisa de fogo, de forno, não pode abrir o forno antes do tempo. Abriu antes do tempo, desanda tudo. Fica horrível, fica borrachudo. Não cresce, fica embatumado. Não dá certo. E já tá virado em treta ali, porque daí um precisa abrir o forno, o outro diz que não pode abrir o forno, daí o outro diz que ele precisa abrir o forno para tirar o preparo, daí o outro tem que colocar preparo. Tá um inferno. E em menos de 1 hora de prova, o Natan já tá com a torta montada, já tá colocando no ultra. E a Marina foi olhar a massa dela, disse que não tá legal, ficou abrindo o forno e o forno não pode abrir para esse preparo. Então provavelmente ela vai ter que fazer outra. E o Léo foi olhar a massa dele e disse que tá um lixo. Então ele começa a pingar o resto de massa que ele tinha pronta para tentar fazer uma nova fornada. E a Marina tirou a segunda massa, a segunda fornada que ela fez, né? Segundo preparo que ela fez de massa, e ainda não tá legal. E tô sentindo que vai dar ruim ali. E aí ela já disse: eu tenho uma massa mais crocante e eu tenho uma massa mais macia. Então ela vai misturar as duas, vai colocar uma de cada. E a Luísa, tranquilíssima, calmíssima, inclusive comemorando que a Marina estava meio desestabilizada. Porém, olha o tamanho do bolo dela. E aí os jurados questionam: ué, tá tudo bem aí? Ela, tranquilíssima, tá tudo pronto, tudo encaminhado, só esperar agora. E eles, tá, mas é uma reprodução exata.
tem que ser grande também. Não é só o preparo, é a torta em si, tem que ser a mesma torta, mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo tudo. Aí eu acho que vai dar ruim pra ela. Diz ela que fez uma versão um pouco menor, mas que dá pra compartilhar também. Vamos ver o que eles vão achar. E o Ramiro disse que tem que seguir o clássico. E o clássico do Moca é escrito Moca em cima. Só que ele tem uma letra horrível. Me identifiquei. Eu me identifico muito com isso. Se eu fosse escrever Moca em cima disso ali, provavelmente os chefes iam ler morango, né? Eles iam ler alguma outra coisa assim. E o John Lee já montou o bolo dele também, já tá no Ultra descansando. Então o pessoal tá bem tranquilo nessa prova, inclusive. Agora o Léo já tá feliz com a Chu que ele fez. A primeira vez não ficou tão bom, mas agora ele tá contente. Só que aí já aparece os jurados discutindo que o do Léo não parece nada com o Paris-Brest. Que o dele parece um bolinho de chu. E pode ser que dê ruim pra ele. E faltando 5 minutos pra prova, a Letícia vai fazer umas fitas de chocolate. Achei arriscado. E a Juliana ali, tranquila, falando com o Ramiro, ó, tô até com medo de estar tão tranquila, porque eu posso ter esquecido alguma coisa. Daí o Ramiro falou pra ela, mas você não vai montar, não? E ela, já monta agora, será? Ele, sim, né? Depois é 5 minutos, não dá tempo. Então lá vai ela correr pra tentar montar a torta agora, faltando 5 minutos. E olha a carinha de reprovação do Diego. E já rolou outra treta, porque a Marina tava na geladeira, ajeitando a torta dela com toda a paciência do mundo. E o Nathan chegou correndo, porque faltam 2 minutos pra acabar a prova. Ele chegou correndo pra pegar sei lá o quê. Daí ele, ai, com licença, eu tenho que pegar. E ela, calma, 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 não sei o quê. E aí já virou treta, porque eu achei ele extremamente grosseiro, porque ele foi ali, eu tava usando, aquela coisa toda. Acho briguinha desnecessária. Acho assim, desnecessário demais. E encerramos a primeira etapa da prova. Agora intervalinho rápido e volta só pra finalização. E rapidíssimo intervalo ali, né? Porque edição da TV faz isso. E eles já vão para a finalização. 5 minutos para finalizar e entregar. E olha o formigueiro que se forma ali em volta das geladeiras. Gente, isso aí para derrubar um bolo é 2 toques. 2 toques. Parece que nunca assistiram Masterchef. Gente, olha o Wagner. A torta dele ali retíssima ainda, ele batendo o creme lá na batedeira, ainda fazendo a decoração e tá acabando a prova. Como? Não entendo como. E a da Luísa não parece a torta clássica. Acho que deu ruim pra ela. E acabou definitivamente. Agora vamos ver o embate das tortas clássicas. Então começamos com o Wagner e o Nathan, que fizeram a alguma coisa assim. E do Wagner tá bonita, não tá feia. Mas só esse chantilly no meio? Não tinha que ficar todo em volta? Achei estranho. E ele disse que usou queijo gruyère, não sei qual queijo que se usa nesse preparo, mas o Jacan já achou bem estranho. E esse preparo do Nathan, ele já usou mascarpone e cream cheese, que parece que é o clássico mesmo. O dele já tem mais voltinhas ali também do chantilly. Pra mim, olhando assim, o do Nathan tá melhor. O do Nathan parece mais com o que foi apresentado de modelo do clássico. Olha o corte da torta do Wagner, achei bonito. Tá bem bonito, bem recheado. E olha o corte da torta do Nathan. Acho também que tem camadas bonitas ali. Tem, grossura de chantilly, hein? Achei que podia ter um pouquinho mais de recheio, talvez. Talvez. E na avaliação geral dos jurados, o que pesou mais foi a leveza das tortas e a do Nathan estava mais leve, mais suave. Então, por isso, Nathan vai para o mezanino e o Wagner vai para a prova de eliminação. E o Wagner, mantendo a tradição de seu recalque, porque toda vez ele tem que fazer um comentário, parece muito recalque, gente. Parece muito recalque. Toda hora, não é porque ele foi pior, não. É porque os chefes avaliaram errado. É porque alguém avaliou alguma coisa errada. É porque alguém fez... Não, nunca é ele. Ele já disse que a do Nathan estava muito grosseira, que não sei o quê, e que ele merecia ter ido.
Mas, meu anjo, já usou o queijo que não era pra usar. Começa por aí. E os chefes julgaram que a tua tava mais pesada que a outra? Oxi. E chegou na hora da batalha da Luísa com a Marina. Essa é a torta da Luísa. Ela tá diferente, né? Isso aí tá com uma carinha de releitura, não tá com carinha de clássico. E essa da Marina não tá legal, tá? E ela já meteu, eu fiz 2 texturas de da quase, que deve ser a massinha ali. Gente, não, não tá legal. Acho que ali as 2 não estão legal, então vai ser pelo sabor. Na avaliação do Diego, a da Luísa tá gostosa, mas não é tão clássico assim, né? Mas tá mais acabada também, tá melhor finalizada. A da Marina não tá tão bem finalizada, mas o sabor tá melhor. Então pode ser que dê bom pra Marina ali. E no fim eles avaliaram, a da Marina não tava tão bonita, mas tinha o sabor, tinha a consistência, os preparos estavam ok. O da Luísa tava mais bonito, mas o creme tava talhado. Então por isso a Marina vai pro mezanino e a Luísa, prova de eliminação. Então agora o embate da Juliana com o Léo, com o Paris Brest. Então esse é o da Juliana, tá no formato um pouco mais clássico, tá parecido com o círculo, né? Que, se eu não me engano, o círculo faz uma referência à roda de uma bicicleta, uma coisa assim. Então, acho que tá bonito. Acho que talvez o acabamento em cima, pra mim, me incomoda um pouco. Mas parece bonito. A do Léo não tá feia, mas não parece a torta clássica. Parece bolinhas de chu grudadas uma na outra. E eu acho que não é a proposta. Acho. Chefe Helena provou, gostou das 2, só que disse que uma tá mais leve e uma mais pesada. Então tem que ver isso aí. E aí eles discutiram, demoraram um pouquinho para chegar a uma decisão, porque não foi unânime. A chefe Helena gostou mais da torta do Léo. Ela gostou do crocantinho, a dele tava mais leve, ela tava mais gostosa. Mas o chefe Jacan e o Diego gostaram mais da Juliana porque, apesar do trabalho de bico não estar muito legal, ela entregou mais próximo do clássico. Então ela sobe para o mezanino e o Léo vai para a prova de eliminação. E chega o Ítalo e a Letícia para disputar com a Charlotte. Essa é a torta da Letícia. Não tá bonita. Tá? Eu vou ter que dizer. Não tá bonita. Não gostei muito. Tá? Vamos ver o gosto. Mas, sei lá. E ela explicou que a forma que ela montou a torta dela foi tipo um rocambole, só que em pé. Então não é o clássico. Aí já tem, né, mais ponto negativo para ela ainda. Olha a torta do Ítalo. Que coisa mais linda, gente. Eu achei lindíssimo, sem contar esse biscoito feito ali na hora. Nossa Senhora. Ó, salivando. Essas frutinhas em cima ainda. Que delícia. Meu Deus do céu. Queria. E para piorar, o da Letícia, ao invés de ela amarrar uma fitinha, que é o clássico, vem com uma fitinha mesmo, ela quis fazer a fita de chocolate. Só que aí faltou chocolate. Então tem chocolate só num pedaço. Ai, gente, não dá para defender assim. Olha o corte da torta da Letícia. Realmente parece um rocambole em pé, né? Parece as massas divididas assim com os recheios. Acho que não vai vender bem, não. Olha o corte da torta do Ítalo. Eu achei mais bonito. Mas o chefe Jacan já reclamou que o biscoito tá um pouquinho fino demais. E surpreendendo, e para mostrar que não é só estética que conta também, a do Ítalo estava mais gelatinosa e a da Letícia tinha mais sabor, estava mais leve. Então a Letícia sobe e o Ítalo vai para a prova de eliminação. E chegou na hora da disputa do Moca com o John Lee e o Ramiro. Essa é a torta do John Lee, achei muito bem acabada. Achei muito bonitas as decorações de cima. Quer dizer, ali a parte da espatulagem em cima parece que tá um pouquinho ranhurado ali, mas, né, acho que passa. As decoraçõezinhas ali eu achei muito bonita. Achei bem elegante, inclusive. Do Ramiro já tem aquela escrita em cima que não ficou tão agradável. Mas olha,
essas lâminas de castanha em volta, gente. Ai, que delícia! Nossa, isso ali tá apetitoso. Só olhando assim, ó, pra mim, a do Ramiro me chama mais atenção. E olha o corte da torta do Ramiro. Que delícia, gente. Meu Deus! Isso ali, ó, eu consigo sentir daqui que tem café, que tem gosto, que tá gostosa. Uma delícia. E esse é o corte do John Lee. Não tá tão apetitoso, tá? Do Ramiro parece que tá molhado, parece que tá suculento o pedaço. Aqui, né, parece que tá um pouco seco, não sei. Posso estar errado, mas parece que tá um pouquinho seco e não tá tão agradável assim. E no final, a avaliação é que os dois estavam muito parecidos, então contou bastante o acabamento, contou bastante a forma que foi apresentada. Então o John Lee sobe para o mezanino e o Ramiro vai para a prova de eliminação. E bora para a prova de eliminação. Já começa ali com as bancadas cheias de cloches. Vem alguma coisa aí. E a chefe Helena já começa explicando que ali nas cloches tem 3 itens obrigatórios para eles criarem uma sobremesa nessa prova de eliminação. E começando pelo primeiro item, um chantilly talhado. Na segunda cloche, um bolo solado. E na terceira cloche, um creme inglês meio passado já. Regras da prova: 1h30 de prova, 3 minutos de mercado. E eles têm que usar esses 3 ingredientes básicos, que são ingredientes que deram errado no preparo clássico, mas que eles têm que recuperar isso e utilizar de alguma forma. Então é recuperar esses ingredientes, que em muitos casos seria dado como perdido e jogado fora, inclusive. Então é para evitar o desperdício, recuperar os ingredientes e dar um glow up neles. Tem que entregar uma receita Masterchef utilizando eles. E aí já partiram ao mercado e olha o que eu falei. Já tá lá uma galera lá no cantinho enfiada, disputando alguns ingredientes, e alguns só aqui nos outros cantos pegando outras coisas. Eu estaria aqui nos outros cantos. Eu já ia para outros cantos pegar as coisas que eu preciso. E começa, de fato, a prova de eliminação. E aqui eu me identifico com a frase do Jacan, porque ele disse que é uma prova que provavelmente não aconteceria com ele, porque ele nunca errou na vida. Me identifiquei. Eu sou uma pessoa que eu errei uma vez na vida, que foi quando eu achei que eu estava errado. E aí, rolando a prova, todo mundo correndo, tentando reinventar as receitas, e o Ramiro se corta. Então, assim, gente, não é porque é profissional que não vai se cortar também. E lembrando, eles têm 1h30 de prova, e o Wagner resolveu que vai fazer um entremê. Cara, se der certo, maravilhoso. Mas um entremê em 1h30, acho que não sai. E ali já deu uma confusãozinha na geladeira. O Ramiro foi pegar a base dele, acabou pegando do Ítalo. O pessoal do mezanino viu, alertou eles, então eles arrumaram ali e trocaram de volta. Mas pensa o BO que ia dar isso aí. E acho arriscadíssimo o Ítalo tá fazendo sorvete. Claro, eles são profissionais, eles estão acostumados com isso. Mas sorvete no Masterchef. Gente, o chão molhado ali na frente da geladeira. Ramiro caiu um tombo. Ai, daqueles que dói. Daqueles que dói mesmo. E o Natan no mezanino, ele tá dando pitaco, mas assim, ó, em tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí ele já quis dar pitaco também na receita do Wagner. Já falou pro Ramiro usar nitrogênio líquido. O Ramiro foi lá, pegou. O Wagner foi na geladeira, ele já falou, ó, tem nitrogênio líquido, hein? Pode pegar lá. E daí o Wagner tá, calma, eu tô fazendo minhas coisas aqui. Daí no mezanino já ficou, calma, daqui a pouco tu vai atrapalhar. Não fica dando tanto pitaco assim. E ele, não, mas olha aqui, ó, tem pouco tempo, tem não sei o quê. Então, ai, gente, não gosto. Não gosto. Assim, ó, pra mim o mezanino enche o saco. Enche o saco demais. Inclusive, várias vezes eles ficam naquelas, porque eu tô só dando uma dica, ou a pessoa precisa de um auxílio. Se precisa de um auxílio, não deveria estar no Masterchef. Tá? Não é tão... Não. Aí já foi demais também. Não é que não deveria estar no Masterchef. Mas tem que dar ruim na prova. Pronto. Entende? Porque é para testar as habilidades das pessoas. Aí alguém no mezanino vai ficar passando receita? Alguém no mezanino vai dar pitaco toda hora? Ainda mais não profissionais. Não aceito.
E o mezanino tá dando pitaco, e pitaco, e pitaco, e pitaco, e não cala a boca, e toda hora pitaco, 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 pitaco. Ai, gente, pra mim, não dá. Eu já dava um jeito de parar com isso aí, tá? Já colocava alguma regra na prova. Começou a dar muito pitaco? Desce. Começou a se achar mais... Desce. Começou a falar... Desce. Vai participar da prova de eliminação. É tão bom? Então vai fazer. Ah, já me irrita. E no fim, já tem umas 3 pessoas usando nitrogênio líquido ali. O mezanino dando pitaco para tudo que é lado. Os chefes já viram também, já não gostaram muito, mas é isso. E lá vai o Ítalo usar o nitrogênio porque o sorvete dele não tá chegando. E eis que, no meio da prova, o Léo dá uma decaída, assim, desaba e começa a chorar. E porque ele se emocionou positivamente, diz ele, porque ele percebeu que ele estava no meio de pessoas muito grandes, que ele estava ali batendo frente a frente, e ele foi um dos alunos da escola do Diego Lozano, então ele estava emocionado. Achei fofo. E acabou a prova de eliminação, vamos avaliar os pratos. Então, começando pelo Ítalo, ele apresentou uma cartola de canela com bananada, musseline de queijo coalho e sorvete de creme inglês. Tá bonito. Meio simplista, assim, talvez? Não, não é simplista que eu quis dizer. Meio pequeno, né? Tá sobrando prato. É isso. E a Helena tá comendo isso numa vontade. E aqui, ó. Tá bom o negócio. E na avaliação geral dos chefes, o prato dele foi muito bem avaliado. Muito bem mesmo. Única pequena crítica que o sorvete estava quase lá, mas que não estragava todo o prato. Agora a vez do Léo, ele fez uma creme de chocolate branco, creme de mascarpone e sorbet de maçã verde. E o chefe Jacan amou, disse que tá muito bonito e tão gostoso quanto bonito. No geral, a avaliação foi muito positiva, nenhuma crítica, a escolha dos elementos do prato foi inteligente, estava bonito, estava bem apresentável, tinha contrastes, então estava muito agradável. Agora a vez do Ramiro, ele fez um gâteau de caqui com sorvete de buchá, mousse de chocolate, crumble de castanhas e merengue. Achei muito legal, a avaliação dele no geral foi muito boa, gostaram bastante dos sabores, das misturas que ele fez e, inclusive, elogiaram o formato da apresentação, porque é uma coisa meio old school, meio que tem a marca dele ali, então não ficou tão fora. O que é muito engraçado de perceber, porque logo quando ele estava indo levar a sobremesa, a Marina já estava comentando que não estava bonito, que ela não tinha gostado e que estava preocupada com ele. Então, percepções aí, hein? E agora a vez da Luísa, ela fez um pain perdu, sei lá o que é isso, com cajá, texturas de chocolate, creme de queijo com cajá e crumble de castanhas do Pará. Para mim, assim, ó, veio com uma sobremesa e falou que tem um crumble de qualquer coisa, eu já gosto. Eu adoro quando tem coisinhas crocantes no meio. Amo. Já começa a crítica no empratamento, porque ela escolheu um prato que é fundo e aí esconde a sobremesa. Então, por mais que o prato seja muito bonito, ele é fundo. Daí a sobremesa fica lá, tipo, tochada lá dentro, né? No geral, o gosto tava bom, mas eles sentiram algumas falhinhas técnicas ali no meio, sem contar que a escolha da louça foi péssima nesse caso. E agora a sobremesa do Wagner, já achei meio estranho, mas vamos lá. Ele fez uma luna de amendoim com doce de leite, crumble de amêndoas e frutas vermelhas. É o que ele tinha se proposto a fazer. Só que achei muito estranho ele entregar 3 porções separadas, sabe? Uma para cada chefe. Eu não sei. Não sei. Não me compra muito essas ideias assim. E uma das etapas ali do preparo dele, ele colocou doce de leite. Só o doce de leite puro. Então, bastante cômodo. E de novo, cômodo, né? Já nas outras provas ele já estava na zona de conforto. Agora pegou doce de leite pronto, só colocou ali no meio. Então, chama atenção isso. Além disso, olha a textura, a forma como tá, chega a grudar no garfo. Ele disse, é porque ficou na geladeira, não sei o quê. Mas não é uma textura agradável, né? Então, não sei.
Na avaliação geral dos chefes, estava meio doce, né, talvez um pouquinho a mais, e que foi uma boa sacada acelerar o processo de congelamento ali com o nitrogênio líquido, mas que o uso do doce de leite puro não agradou muito ali no caso. E aí, como sempre, aquela discussãozinha básica para definir ali quem sai, quem fica, e vamos conhecer o resultado. De destaques positivos ficaram Ramiro, Léo e o Ítalo. E o Léo ganhou mais um PIN, já é o segundo dele em 3 episódios. Achei poderoso. E agora, entre Luísa e Wagner, eu confesso que eu queria que a Luísa ficasse. Tá? Eu acho que ela se arrisca um pouquinho mais. Ele é muito zona de conforto. E sem contar que eu não gosto quando ele fica sempre achando uma desculpinha para dizer que não errou. Então, eu prefiro a Luísa nesse caso. E por fim, o Wagner foi o eliminado dessa noite. Ele se emocionou bastante, ele se despedindo, falando da história dele, achei bem legal, bem interessante. E é isso, gente. Me conta aí o que vocês acharam. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo, ajudar o canal a crescer. Espero vocês nos próximos episódios também. Tchau!